Agora eu me considero uma pessoa realizada. Já está gravando. Bom, vamos lá. Então a gente vai dar continuidade ao capítulo 4, itens 5 a 9. Ninguém poderá ver o reino de Deus senão nascer de novo, com a continuação que é reencarnação. Esse é um dos trechos mais interessantes do Evangelho de Jesus, porque ele mostra um diálogo que prometia ser um grande diálogo, mas por falta de conhecimento do outro lado, terminou sendo muito limitado. Vamos lá. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. Acho que vocês já ouviram falar dele. Senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhes disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Então ele reconhecia a capacidade de Jesus. Ele já tinha prova suficiente que Jesus era um homem de Deus. Em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então ele já colocou uma condição para Nicodemos e provocou Nicodemos, porque, no bom sentido, Nicodemos já começou a pensar, o que ele quer dizer com isso? Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Pergunta totalmente consistente, porque Jesus estava dizendo uma coisa para ele que não fazia nenhum sentido em termos, porque dentro digamos assim, da cultura judaica havia várias secções, vários tipos de pensamentos diferentes, né? Tinha os fariseus, os saduceus, tinha mais uns 2 ou 3, tinha os essênios, e cada agrupamento desse dentro do contexto judaico apresentava pontos de vista um pouquinho diferentes, exatamente como nós temos hoje. Nós temos os católicos, os protestantes, os espíritas, os espiritualistas, os budistas, hinduístas, o Islã, enfim, vários segmentos que todos, de alguma sorte, veem o lado espiritual sob uma determinada ótica. E todo mundo está certo, ao mesmo tempo que acredito que todo mundo esteja um pouquinho errado. Porque se houvesse tudo certo, todos estariam na mesma cartilha. Retorquiu-lhe Jesus: Em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, porque é nascido e o que é nascido do Espírito é Espírito. São coisas distintas. O que é carne, o que é Espírito, é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Tá? Confundiu mais a cabeça do pobre do Nicodemos. Pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas, poxa, como é que você entende tanto? Você é um doutor da lei e não sabe do que eu estou falando? Como pode isso fazer-se? Digo-te em verdade, que não dissemos senão o que sabemos, e o que não damos testemunho, senão do que temos visto. Entretanto, não aceitais o nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Eu fiquei imaginando, quando eu peguei esse evangelho, fiquei imaginando os dois lados da moeda. De um lado Jesus, do outro Nicodemos. Um representava, basicamente, o segmento judaico da época, com todo o conhecimento material em cima do Antigo Testamento que ele dispunha. Ele estudou muito, ele sabia do que ele estava falando.
Só que o que Jesus estava tentando trazer para ele era algo tão grande que a cabeça, que a mentalidade dele daquela época não absorvia. E aí a gente vê a seguinte postura. De um lado, uma pessoa que tem um entendimento específico sobre, vamos considerar, a Bíblia. E eu lembrei muito disso, eu acho que eu citei para vocês aqui da conversa que eu tive com 2 motoristas de ônibus no último final de semana, em que um acreditava e outro não acreditava. E eu fiquei acompanhando aquele diálogo e disse, o que é que eu vou fazer aqui? Entrei na conversa, né? E, para minha surpresa, o que acreditava perguntou, de onde você tira isso? De onde você está me dizendo essas coisas? E o curioso é isso, porque as referências que Nicodemos precisa ou precisava estavam na Bíblia. Tem lá o caso de Elias, que veio como João Batista. Mas é a mesma situação que ele vivenciou naquela época, nós continuamos vivenciando hoje. Então eu parei para pensar, se Jesus viesse para conversar com um de nós aqui, se ele viesse para falar para a gente o que é o mundo espiritual, o que é a conjunção do mundo espiritual com o mundo físico, se eu for mais por outro lado, como é a vivência no universo, as casas do meu Pai, como Jesus tentaria explicar tudo isso para uma pessoa como nós? Porque o que aconteceu com ele foi, ele, uma pessoa de muito conhecimento, estavam conversando com uma pessoa de um conhecimento limitado. Como é que você vai explicar coisas que são muito subjetivas e que depende de que o seu interlocutor dê um passo à frente, caminhe um pouquinho mais? É muito difícil. E o que foi que Jesus fez? Eu não posso falar sobre isso, porque ele não vai acreditar. E o que Jesus poderia ter dito? Bom, ele poderia ter dito, olha, eu já tive a oportunidade de expulsar um demônio no corpo de uma pessoa. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Eu fiz uma série de milagres. Você também já ouviu falar sobre isso. Talvez a pergunta que Nicodemos precisasse fazer é, o que é exatamente o milagre? Como o milagre aconteceu? E se ele tivesse feito essa pergunta, gradativamente Jesus poderia dizer, olha, tem situações que são assim, tem outras situações que são desse jeito. Quando eu expulsei o demônio do corpo do jovem, a situação era essa. Talvez se ele fosse gradativamente explicando isso. Mas também, o que ele fazia era parte para ficar registrado para a gente. Houve toda uma preocupação. Então, ele não tinha condições de passar um conhecimento, porque iam taxá-lo de louco. Não só revolucionário, mas louco. Mas a gente que já está 2000 anos depois, já teve a oportunidade de estudar alguma coisa. Se a gente for examinar os elementos deixados no Evangelho e assumir a posição aqui de Nicodemos 2000 anos depois e formos tentar conversar novamente com Jesus, eu tenho que me preparar para essa conversa. Então, vamos imaginar uma pergunta que eu poderia fazer a Jesus agora, sobre a trajetória dele. A primeira pergunta, ok, eu sou muito curioso, gosto de saber dessas histórias de espírito. Espírito existe? Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer a ele, porque eu diria para ele, Jesus, eu sei que você, tratar ele como você, porque é uma pessoa bem simples, eu sei que você expulsou o demônio de uma pessoa. Qual o contexto que esse quadro envolveu? Aí Jesus, na paciência dele, vai olhar para mim e diz, mas você ainda não conseguiu analisar nada disso? Se eu tenho tentado, mas não consegui, é difícil. Aí ele vai dizer, olha, primeiro você é um espírito que está vivenciando um corpo. Então você está vivendo uma nova experiência de vida. Você já esteve fora do corpo, agora está no corpo. Se você perguntar onde é que os espíritos vivem, eles vivem em muitos lugares. Quando você deixar seu corpo, você vai se tornar um espírito novamente. E aí você vai para algum lugar. Só que tem espíritos que, de alguma sorte, encontram um lugar para morar, uma nova situação de vida, e vão adiante.
Tem outros que estão tão presos ainda ao mundo material que eles tentam vivenciar conosco as muitas experiências que todos nós que estamos na carne vivenciamos. Aí ele vai perguntar para mim, você entendeu? Aí dizer, claro que eu entendi. E aquele espírito? Por que ele estava infernizando a vida do jovem? Porque ele tinha uma ligação direta com aquele rapaz, além de alguns benefícios que ele podia adquirir da vivência com aquele rapaz que ele estava obsediando. Aí eu fiquei assim intrigado e decidi perguntar um pouco mais. Que tipo de coisas ele poderia vivenciar junto com o jovem? Jesus, muito paciente, olha para mim e diz, tá bom, eu vou te explicar um pouquinho mais, tá? Mas vamos com calma. As pessoas são portadoras de um coeficiente de uma grande quantidade de energia. E um dos tipos de energia é a energia animalizada, que faz com que as pessoas vivenciem a vida delas, que alimenta o corpo físico delas e permite que elas andem à frente. Muitos espíritos sabem disso e se acoplam aos encarnados para, de certa forma, sorver ou puxar essa energia para desfrutar das mesmas experiências que os encarnados vivem. Ou seja, de alguma sorte, eles vampirizam as pessoas que estão vivas para poder desfrutar das mesmas coisas que elas tinham quando estavam encarnadas. Você entendeu agora? Eu ia dizer assim, Jesus, está ficando complicado. Mas é assim. Aí você pensa assim um pouco, posso mudar de assunto? Aí ele ia dizer, claro que pode. Você pode perguntar o que você quiser. Com uma oportunidade dessa eu não vou adiante? Claro que eu vou. Eu quero perguntar, eu sou Nicodemos, tenho curiosidade. Quero aproveitar esse momento com uma pessoa que tem um conhecimento imensurável. E aí eu vou lá. A pergunta que vem na sequência é, o que o senhor quer dizer com essa história de que na casa do Pai há várias moradas? Eu acabei de falar para você que espírito mora em algum lugar. Não falei? Claro que falou. Mas exatamente o que você quer dizer com isso? Aí ele ia explicar para mim, olha, tem vários lugares na Terra onde os espíritos vivem, de acordo com a condição moral deles. Vários planos, várias dimensões. Mas também, se você quer saber, existem outros mundos habitados. Como assim? Lembrando que na época de Nicodemos, o que se tinha no céu eram estrelas, ninguém tinha um conhecimento que a gente tem hoje. Mas hoje a gente já tem, a gente sabe que existem outros planetas, que são regidos por leis físicas, leis universais, e que como nós temos vida aqui no planeta Terra, nesses outros planetas também existem. E aí eu vou dizer, quer dizer que existem outros planetas habitados? Mas por que a NASA ainda não encontrou nenhuma resposta para isso? Peguei Jesus. Agora ele vai ter que dar uma boa resposta para mim. E ele vai dizer, olha, cada planeta tem um sistema de vida relativo às condições que ele possui. Então, o tipo de vida que você encontra na Terra é peculiar à Terra. E o que a NASA está procurando é um tipo de vida que seja peculiar àquilo que ela conhece. Se ela começar a procurar em uma outra esfera de ação, ela provavelmente vai encontrar. Se ela for fazer uma pesquisa mais profunda, ela vai encontrar essa outra esfera de ação aqui na Terra mesmo. E aí eu vou perguntar para Jesus, o que o Senhor quer dizer com isso? Quer dizer que gente de outro planeta pode estar vivendo aqui com a gente? Aí Jesus vai olhar assim para mim, do que você está falando? Você não sabe disso? E aí a coisa vai complicando, porque cada vez que eu for fazer uma pergunta para Jesus, vai vir uma resposta mais alta. E a questão é, o que eu tenho condições de conhecer? Por isso que essa passagem tão antiga ainda mexe muito com os religiosos, porque as pessoas ainda não estão entendendo o que aconteceu ali, estão vivendo uma situação totalmente nova, passados 2000 anos, e não estão conseguindo fazer essa ligação. Por isso a gente tem, de um lado, o segmento religioso, do outro lado, a ciência, tão distante um do outro. Quem é científico acredita na ciência, quem é religioso acredita na religião.
e não une. E, na verdade, existe uma união, porque não existe mistério, não existe milagre. Existem fatos que acontecem em uma dimensão, em outra dimensão e, simultaneamente, nas duas dimensões. Mas, para estudar isso, precisamos estudar a base. E a base está aqui. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas, 1, 2, 3. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. Ele enfatizou e precisava enfatizar. E eu fico pensando, como eu me vi no quadro, como é que eu vou explicar para uma pessoa que não acredita nisso, de que isso é verdade? Eu não sei se vocês já se viram nessa situação de ter que dizer: olha, existe vida após a morte do corpo físico. E alguém pode dizer: prove. Prove que isso existe. Aí você vai dizer: olha, eu não tenho evidências aqui na minha mão, mas eu tenho referências que eu posso te apresentar. Aí a pessoa vai dizer: que referências são essas? Eu tenho vários casos na Bíblia. Posso te apresentar? A pessoa pode dizer: pode, mas aí vem a questão da interpretação. Cada um interpreta do jeito que quer interpretar. E a coisa começa a ficar complicada. Quanto mais a pessoa for apegada ao mundo material, à posse, mais difícil você vai encontrar elementos para fazer isso. Então, só sobra o caminho escolhido por Jesus, porque ele teve essa mesma dificuldade que nós temos hoje. O único caminho que sobrou para Jesus foi o caminho moral. Só que ele também não explicou por que a reforma moral é tão importante. Porque se ele dissesse: olha, eu quero que você seja bom, e alguém pode do outro lado dizer: eu quero que você seja mau. Por que eu tenho que ser bom? Por que eu não tenho que Por que eu não posso fazer aquilo que eu quero fazer? Sim, mas é porque o Robson tem bastante conhecimento. Nem tudo que eu posso fazer é lícito. Tudo que eu posso fazer tudo que eu queira fazer, mas nem tudo que eu posso fazer é lícito fazer. Isso, é mais ou menos assim. Mas a questão é, então, chegamos ao ponto em que Jesus estava no ponto moral. E a proposta dele se voltou toda para o plano moral, para permitir que as pessoas repensassem a própria vida e chegar a algum ponto que a gente pudesse dizer: ok, a partir daqui eu posso seguir adiante. Mas ele mesmo não deu muitos elementos para a gente, no sentido mais espiritual da coisa. Por que eu tenho que ser bom? Se eu posso fazer aquilo que eu quero, por que eu tenho que parar de beber? Por que eu tenho que parar de comer feito um glutão? Por que eu não posso sair batendo nos outros? Por que eu não posso fazer coisas erradas? E a gente chega nesse ponto, porque você vem e diz para mim que eu tenho que ser bom. Só quando a gente começa a estudar o material trazido por Kardec, a gente começa a destrinchar alguma coisa. E aí a gente pega alguns exemplos e vê que ser mal significa ser ruim para si próprio. E quando Jesus pede para a gente fazer a tal reforma moral, ele não está querendo que a gente seja bom, propriamente dito. Ele está querendo dizer que, se você for bom, vai ser bom para você. Quando aquele jovem pediu para ele: posso te seguir, mestre? Ele disse: pode, mas vai, se desfaz de tudo que é teu e vem.
Porque ele percebeu que o jovem era egoísta, era orgulhoso. E vamos combinar, não dá para ir por muitos caminhos quando você está tão preso à materialidade, né? Como é que você vai aceitar que o amor é a base de tudo, se o orgulho continua te dominando? Se você tem a vontade de possuir, se você tem a vontade de dominar, se você não aceita a humildade como um caminho. E por outro lado, por que eu tenho que ser humilde? Eu preciso ser humilde? Verdade? Preciso? Eu preciso aprender a ouvir? Por que eu não posso gritar? Por que eu não posso brigar? Por que brigar é ruim para mim? E fica essa coisa, você termina tendo que aceitar porque é bom, mas você não sabe por que é bom. Na verdade, a proposta de Jesus também tem uma base nesse sentido. Quando a gente estuda a questão do espírito, do perispírito e das energias que compõem a nossa individualidade, a gente vê que aquela recomendação somente no campo moral, ela tem uma explicação lógica na parte prática. Quando a gente começa a investigar o que é a situação, o que é o indivíduo como um todo, como é o indivíduo como um todo, a gente começa a ver que por trás daquele aconselhamento que ele estava dando, havia uma lógica. E a gente já teve a oportunidade de estudar até agora com o Humberto, mostrando como trabalha o contexto energético da gente no corpo físico, duplo etérico, corpo astral. Quem mais ajuda? Temos 4. Mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Eu ia até trazer um vídeo para cá para mostrar como o espírito da gente capta energias através dos nossos chakras, né? Então, a gente tem basicamente 7 chakras básicos, temos mais, mas a gente trabalha mais ou menos nesses aí. E esses chakras são os responsáveis pela captação de energia que nós precisamos, né? Nós precisamos de energia superior? Precisamos. Mas nós precisamos de energia da Terra? Precisamos. Então, quando você olha o indivíduo físico, não mais apenas como um corpo animal, e começa a perceber que ele é um ser de energia, e que a destinação da energia que você possui é dada pelo seu coração, pelos sentimentos que você carrega, você começa a entender o quanto a recomendação de Jesus faz sentido. Porque Jesus não veio para cá para explicar religião para a gente. Se você for analisar a coisa da forma mais lógica possível, a proposta de Jesus não era religiosa. Quando ele fala reforma moral, ele não está querendo dizer que você seja santo, mas que você seja uma pessoa equilibrada. E para você ser equilibrado, significa você ser senhor das suas emoções e ver que quando você fere o outro, você também é ferido pelo princípio da culpa, da ação e reação. Então, ele começou a mostrar para a gente de uma forma bem simples. E quando a gente começa a estudar o Espiritismo de uma forma mais profunda, a gente começa a ver que tudo está engrenado. Então, quando eu estou com muito ódio no coração, o que eu posso fazer? Eu posso tirar a vida de uma pessoa? Posso. Eu posso pegar uma arma e atirar e matar aquela pessoa. Só que, na hora que eu cometo uma atitude como essa, eu faço uma coisa muito ruim contra mim mesmo. Porque a minha mente, o meu coração vai simplesmente... A palavra, não foi conexão não, é a palavra. Vai quebrar, ou melhor, não é quebrar, vai gerar uma mancha dentro de mim. Vai gerar um problema dentro de mim. E esse problema vai se revertir na parte mais frágil do meu corpo espiritual. E no futuro pode se manifestar numa doença ou coisa do tipo, porque a culpa vai se instalar. E todo pensamento negativo, quando ele se instala dentro de você, adeus. Adeus, a não ser que haja uma reforma de mentalidade. E esse é um dos pontos que a gente precisa estudar, e inclusive esse é um dos assuntos do próximo estudo. Eu não quero avançar muito por aí não, para não ir lá, mas é o que a gente vai abordar daqui a pouquinho. O fato é que
Cuidar do aspecto moral da gente significa dar saúde energética para a gente. Tá? Saúde energética. Toda vez que você se expõe ao bem, você equilibra seu padrão energético de uma forma maravilhosa. Quando você vai caminhar na praia, você absorve energias do lugar. Quando você vai caminhar na floresta, você absorve energias do lugar. Se você vai para um lugar onde tem violência, você também absorve aquela violência. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, muitas vezes as pessoas tomam atitudes sem pensar porque elas estão dentro de um grupo que tomou a iniciativa. Um dos casos mais absurdos que eu lembro foi daqueles jovens de Brasília que queimaram um índio que estava dormindo. Se provavelmente tivesse apenas um dos rapazes caminhando por ali, tivesse visto o índio, ele não ia se sentir encorajado de fazer aquilo. Tá? Mas havia um grupo. E quando mentes desequilibradas estão juntas, elas terminam sendo vítimas de uma orientação errada do mal e fazem besteira. Quais as consequências se a gente fosse desdobrar aquele quadro, aquela violência que foi feita? Quem ganhou com aquilo? Vocês já pararam para pensar? Quem é que ganha com a violência quando alguém morre num extremo sofrimento ou de uma forma assim bruta? Quem é que ganha? Alguém deve ganhar, gente. É o dark side, exatamente. Vamos só analisar o caso do rapaz, do índio, cheio de energia, vivo. Matam ele ali daquela forma. O desespero dele se sentir sendo vítima de uma violência, queimando ali. O desespero energético que a vítima se pôs, um monte de obsessor ao lado do grupo de rapazes, sugando essa energia. Entendeu? Tem um livro de André Luiz, eu não me lembro qual o livro, em que André Luiz vai junto com alguns espíritos a um matadouro de gado, e lá eles encontram uma grande quantidade de vampiros sugando os fluidos vitais dos animais, espíritos já viciados. Numa grande degradação, porque eles começaram não fazendo aquilo, mas quando você vicia seu organismo, tanto faz com a bebida quanto com a droga, chega um momento em que você faz coisas humilhantes para satisfazer a sua necessidade. Eu não sei se vocês já viram isso, as pessoas começam com a maconha, depois vão para a cocaína, depois vão para o crack e aceitam qualquer resto que os outros deixem, porque a dependência já está dentro dela, né? A pessoa começa a beber, começa com a cerveja, o uísque, vai para a cachaça, até que chega a situação de que para continuar bebendo não tem dinheiro, tem que pedir para alguém, e alguém dá a cachaça, como já aconteceu, acho que foi na Bahia, deram álcool ou um outro tipo de álcool, sei lá, não me lembro do caso, em que as pessoas tomaram aquela bebida e morreram. Isso é o quanto a dependência termina fazendo com que você faça coisas que você não faria se estivesse no início. Isso, porque esse já é um ponto final. Então, quando você chega para uma situação de vampirismo, em que você começou pequenininho, roubando energia no ato sexual, roubando energia numa ação coletiva de pessoas tomando drogas, você começa pequeno, mas sempre você quer mais, até chegar ao ponto de ficar vampirizando restos de animais no matadouro. Olha a decadência. É só para mostrar que, por trás daqueles rapazes em Brasília, provavelmente havia um grupo de espíritos que queriam energia. Energia deles, porque já estavam sugando as energias deles através da bebida ou das drogas, não sei qual era o caso deles, mas já vampirizavam eles de alguma sorte. Naquele momento que eles fizeram aquela atrocidade, é como se eles estivessem fazendo uma oferenda para essas pessoas, esse bando de vampiros que foi lá e sugou a energia. Então a gente está vendo o quanto
a dependência energética pode fazer a você. Provavelmente, esses obsessores um dia terão chance de consertar a si próprios, mas as ações que eles estão praticando estão causando problemas dentro deles. Como qualquer ação que nós praticamos nos dias de hoje, nos causam problemas. Pode falar. Tirar, né? Sim. Na verdade, daqui a pouco a gente vai falar outro estudo que vai entrar um pouquinho nessa área aí. E a gente, aliás, são muitas coisas mas esse auxílio é dado constantemente. Mas eu não sei se você já teve a oportunidade de estar próxima de pessoas que estavam usando drogas. Tá? Você tenta conversar com elas, mas elas não te ouvem. Tenta conversar algo produtivo com alguém que está extremamente embriagado. Não vai te ouvir. Aquela pessoa vai ter que chegar a uma condição tal em que ela se predispõe a ouvir. E às vezes a gente acha que Deus é injusto com a gente, que não dá o auxílio para a pessoa que a gente tanto ama. Porque na verdade aquela pessoa ainda não chegou ao momento de acordar. Infelizmente, às vezes tem que chegar ao chão para poder fazer isso. A gente vê o desespero de muitas mães que veem os filhos fazendo um monte de coisa errada, fazem de tudo para tirar a criatura daquilo ali e não conseguem, porque depende de cada um. Então, oferecer o suporte o mais cedo possível para os filhos, eu acho que ainda é o melhor negócio. Oferecer um suporte a partir do seu exemplo, alguém que vive ao seu lado e vê que você tinha uma determinada vida, hoje você tem outra, é outro tipo de suporte. O exemplo que a gente dá faz uma grande diferença. Pode até não fazer diferença dentro da nossa família, mas vai fazer diferença para alguém. E isso é extremamente importante, porque quando você se coloca na posição de quem quer acertar, você também se predispõe a ajudar. E o seu padrão energético auxilia o padrão energético dos outros. E gradativamente as coisas vão acontecendo. Tá? Deixa eu ver como é que está a questão do tempo aqui. Tem alguns minutos. Então, tudo é muito relativo. Nós começamos a falar aqui, vocês que chegaram um pouquinho depois, de Nicodemos, do diálogo, papo cabeça de Nicodemos com Jesus, que não foi muito longe, né? E que hoje, até hoje, nos dias de hoje, é difícil você ir muito longe. Porque as pessoas não estão abertas a um diálogo mais profundo. A gente está acostumado a falar de coisas superficiais. Tá? Por exemplo, eu não sei qual o tipo de problemas que vocês estão vivenciando dentro de casa, mas a gente conversa aqui no nível de assunto muito superficial. Eu não sei que tipo de problemas o Jô, por exemplo, tem no íntimo dele, mas todos nós temos problemas. E todos nós temos culpas de alguma sorte. E essas culpas, aprender a lidar com elas é que vai fazer a diferença na vida da gente. Aprender a nos conhecer, a investir profundamente dentro de nós, é que vai fazer a grande diferença nas nossas vidas. Dar o equilíbrio que a gente precisa para seguir adiante fazendo a coisa certa, é que vai nos empurrar para frente. Ao mesmo tempo, exatamente isso, porque o problema está aqui. O problema está aqui. E se você... Tem gente que pega o problema, coloca debaixo do tapete, e eu não quero falar sobre isso. Eu não quero falar sobre isso. E a partir daquele momento, isola. Só que o problema que foi guardado, ele vai voltar. Ele vai vir à tona. E nós temos que enfrentar esses problemas, nossos medos, nossos rancores, a gente tem que gerenciar isso de uma outra forma, para a gente limpar a casa e abrir espaço para coisa nova. Muitas vezes, quando a gente tenta conversar com alguém sobre as nossas experiências espirituais, a gente não encontra muito espaço
Porque uma mente cheia de problemas não vai se expor, não vai se abrir a compreender alguma coisa mais profunda. Talvez não esteja em condições de perceber certas coisas que você diz. Porque é como pegar um livro, você pode ler o livro, entender a historinha bonitinha. Alguém pode pegar esse mesmo livro, ler mais profundamente e encontrar elementos que estavam lá dentro que para a primeira pessoa não passou. Ou você mesmo pode ler esse livro 5 vezes e na 5ª leitura identificar coisas que você nunca tinha visto. Mas a informação está lá, é você que não estava pronto para aquela informação. Foi o que aconteceu com Nicodemos. Nicodemos conhecia toda a lei judaica, era um estudioso, um doutor da lei. Ele sabia perfeitamente de todas as ocorrências espirituais que estão registradas no Antigo Testamento. Mas o que era importante para ele? Não era importante para ele as questões espirituais, eram mais importantes as questões morais relativas ao poder que o judaísmo tinha. Porque a forma de governo dos judeus tinha muito de religião no meio. Então, quando política e religião se misturam, alguém sai perdendo. Tá? Alguém sai perdendo. E, infelizmente, exemplos mais recentes na história nós temos com o movimento que aconteceu dentro da Igreja Católica, quando religião e política se misturaram. Porque o jogo de poder existe. Ninguém estava pensando em fazer a coisa certa porque Jesus disse que o caminho era esse. Não, as pessoas estavam pensando em estabelecer poder, dominação, utilizando a religião apenas como uma alavanca para chegar a determinado lugar. Eu falo isso porque eu tive conhecimento que eu fui padre em algum período no passado e eu meti a cara na lama, eu fiz um monte de besteira. Então não vem o caso, mas enfim, a religião, ela devia levantar o seu lado moral e não se misturar com poder. Infelizmente, relatos e mais relatos estão aí ao nosso dispor. Na parte prática, foi o que aconteceu com Nicodemos. Hoje, vivendo 2013, nós vivemos um momento diferente. As pessoas já estão mais abertas para as questões espirituais, para as explicações mais abstratas. Elas conseguem perceber as influências espirituais. Há uma mudança de pensamento. E eu acho que nesse momento nós já estamos chegando ao momento em que certas coisas vão acontecer e nós vamos começar a perceber isso. E é nesse momento que, para esse momento que a gente tem que se preparar. Mas a gente continua esse assunto no próximo intervalo. No próximo. Aí você quer saber demais. Vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta para outro estudo.